Olá, senhoras e senhores. Começamos aqui mais um curso de banco de dados da rede itinerante. Esse é o nosso segundo módulo. Neste módulo, pessoal, nós vamos começar a ver aí um pouco mais da teoria de banco de dados e vamos aprender aqui um pouco sobre transações, concorrência e recuperação. Basicamente, a ementa desse nosso módulo, ela está dividida aqui nesses três assuntos. Seria basicamente entender os conceitos por trás das transações, entender o que está baseado o controle de concorrência e como é que ela é feita junto às transações, quais são os protocolos de controle de concorrência que existem, e vamos falar um pouquinho também de recuperação após falha, né? A gente sabe que, embora as transações devam ser executadas e terminem com sucesso, ela tem que ter um sistema ou um modelo que permita que, caso aconteça algumas falhas, e aí a gente vai ver que existem várias naturezas de falha, alguém possa vir e recuperar o estado anterior do banco de dados e torná-lo novamente válido. Ok, pessoal? Bom, basicamente a gente tem aqui 4 livros que a gente pode citar como referência e a gente aproveita, quando fala desses livros, para justificar por que a gente dividiu o assunto nesses 3 pontos, né? Basicamente, se a gente for estudar aí, por exemplo, pelo livro do Navat, que é o primeiro aqui acima à esquerda, a gente vai ver que a parte 9 do livro do Navat é exatamente dedicada ao processamento de transação e o controle de concorrência e recuperação. O capítulo 21 dessa versão que está aí trata dos conceitos e da teoria do processamento de transações. O capítulo 22 trata das técnicas de controle de concorrência e o capítulo 23 é técnicas de recuperação de banco de dados. Então veja que o Navat separa isso e compõe um bloco, por isso que nós pegamos esses 3 capítulos, essa estrutura aí, e formamos exatamente esse módulo. A mesma coisa o Date, a parte 4 do Date tem 2 capítulos e os 2 tratam exatamente desses pontos que falamos agora. O Silberschat, a parte 4 do livro do Silberschat, trata exatamente de gerenciamento de transações nos capítulos 14, 15 e 16 dessa versão que está aqui no nosso slide. E mais na frente, a gente tem também esse livro que, para mim, é recente. Eu não conhecia esse livro do Peter Robb e do Carlos Cornell. Basicamente, eu não consegui ler esse livro por completo, então eu não posso dar uma opinião tão precisa sobre ele, mas o que eu li dele é que ele é um livro bom, bem estruturado, vale a pena também conhecer aí na área de banco de dados, mas cedo ou mais tarde as bancas vão começar a cobrar alguma coisa sobre ele. E nesse livro, o capítulo 10 trata exatamente do gerenciamento de transação, do controle de concorrência, e nesse capítulo ele também fala um pouquinho de recuperação após falha. Então vejam aí 4 livros, 4 opções aí para vocês estudarem esse assunto. Eu geralmente, para esse assunto, eu prefiro o livro do Silberschat porque ele é mais completo em algumas coisas. Ele detalha melhor alguns protocolos de controle de concorrência e de recuperação após falha. Mas existe um parêntese, o algoritmo de Ayres, né, que a gente vai ver durante o curso, ele só tem a descrição dele no livro do Navat. Então, neste momento, se você quiser realmente se aprofundar e ler toda a matéria, você vai ver que você vai ter que compor aí pelo menos com 2 desses livros para poder entender bem o assunto, certo? Vamos começar aqui então a nossa aula de fato para tratar, como sempre colocamos, dos nossos objetivos aí nessa aula e nesse módulo, né? Essa ideia aqui de descrever os conceitos necessários aos sistemas de processamento de transação, ela vem ratificar aí e consolidar aquilo que nós vemos propondo desde o início do curso, que é colocar nos slides e colocar nos nossos cursos toda a parte teórica, começando pelas bases. Então aí nós vamos explicar o funcionamento dos conceitos básicos e, com isso, prover aí uma base sólida para você entender todos os demais conceitos, como fizemos com a parte de normalização, explicamos todos aqueles conceitos que vêm antes de normalização, antes de começar a explicar as formas normais e as formas normais mais complexas. Aqui fazemos a mesma coisa
e esperamos com isso que você também tenha essa visão completa e sólida do assunto, né? A gente vai depois discutir as técnicas de controle de concorrência usadas aí para assegurar a propriedade de não interferência e isolamento das transações executadas concorrentemente. A gente vai mais na frente resumir algumas técnicas que podem ser usadas para recuperação ou restauração de falhas em sistemas de banco de dados. Então veja aí, nós temos o objetivo de cumprir essa parte aí do assunto. Ok, pessoal? Bom, então vamos seguir em frente aqui. Esse slide tradicionalíssimo aí tem todas as nossas aulas, virou o modelo, né? No meu e-mail, sempre que tiverem dúvida, pode mandar para o meu e-mail. Agora que eu voltei de férias, eu estou respondendo com um pouco mais de agilidade. Eu estava até poucos dias atrás em Tamandaré, então ficava basicamente impossível responder os e-mails lá, a internet lá não pega, o sinal lá é escasso, então responder um e-mail lá dava um maior trabalho. Agora estamos aqui em Brasília, fica muito mais tranquilo, ok? O blog lá, a rede social do itinerante, né? A gente tem o nosso perfil lá como professor e tem a sala lá de banco de dados. Eu não sou, vamos dizer, o owner da sala, mas eu estou lá presente e sempre que surge alguma dúvida, eu respondo. Algumas vezes eu passo alguns dias sem entrar nessa sala, então se você perceber que você botou a sua dúvida lá e eu passei alguns dias sem responder, me mande um e-mail ou mande uma mensagem para o meu perfil: professor, a mensagem já está lá há alguns dias, por favor, agilize a resposta. Isso é importante para a gente manter o fluxo de informação e de aprendizado, ok? E a lista aí, timaster@yahoogroups.com, onde você encontra não só a mim, como todos os outros professores do itinerante lá, e a gente está sempre respondendo e postando aí informações sobre o concurso público. Então, tá aí os 3 tradicionais meios para você tirar as suas dúvidas. Vamos então agora de fato começar aqui a nossa teoria sobre o gerenciamento de transações. E como sempre começamos com os conceitos, né, pessoal? A primeira ideia que vem na cabeça da gente quando a gente fala de transação é você ir lá, que é sempre a mesma historinha que tem em todos os livros, né? O exemplo do saque ou da transferência aí entre contas correntes, né? Então, você tem aí o uso de um cartão de crédito ou de débito e você vai acabar tirando dinheiro de um lugar e colocar em outro. Bom, essa é uma visão interessante, mas não é exatamente a visão que a gente quer dar de transação, né? A gente sabe que isso aqui é um conceito mais alto nível, assim, é o que está acontecendo na interface do programa. Para nós, transação é um conceito um pouco mais detalhado do que isso. Então, é um programa em execução ou um processo que inclui um ou mais acessos a banco de dados que efetuam leitura e atualizações de registro. Vejam, pessoal, o que está acontecendo lá em cima, o programa tá lá em execução, a interface está funcionando, mas o que interessa para a gente são os acessos e os registros para banco de dados. E, mais importante do que isso, é que é uma unidade atômica de trabalho que estará completa ou não será realizada. Então veja que aqui a gente inclui 2 ideias básicas, né? A gente tem a ideia de que a transação ela é uma unidade atômica e a gente vai ver já já nas propriedades que a atomicidade é uma das propriedades da transação e que ela efetua um ou mais acessos ao banco de dados. Então ela efetua aí operações de leitura e escrita na base de dados. Ok, pessoal? Então, a gente viu isso, já falamos da atomicidade. Vamos passar então para as propriedades da transação. Veja, a gente já viu o conceito, agora a gente vai ver que transações têm propriedades. E ela tem basicamente 4 propriedades. A propriedade da atomicidade diz que o processamento de uma transação ela tem que ser atômica, ou seja, ou ela executa por completo ou ela não executa. Então, essa é a primeira propriedade, já falamos até sobre ela no slide anterior, né? A segunda propriedade diz respeito à consistência, né? O que é a consistência? A execução de uma transação ela é dita correta quando ela leva o banco de dados de um estado válido para outro estado válido. Então, uma transação não pode bagunçar as informações dentro do banco de dados. Ela tem que ser consistente, ok?
A gente tem aqui também a propriedade de isolamento. O que isso quer dizer? Bom, se duas transações estão executando em paralelo, uma não deve ter conhecimento sobre a outra, né? Existem, você vai dizer, e os bloqueios, professor? Bom, a gente vai falar sobre bloqueio mais na frente, né? Mas a questão aqui é que uma transação não sabe o que a outra está fazendo, então elas têm esse isolamento. As atualizações não devem ser visíveis para outra transação até o commit, quer dizer, ela guarda ali também, naquele espaço, os dados para que ela garanta aí a sua operação dentro da transação, ela aconteceu aí de forma consistente, né? E, por fim, a durabilidade, que diz o seguinte: sempre que um BD for modificado e essas mudanças do banco de dados forem efetivadas de fato, a gente vai ver que esse conceito de ser efetivada é um conceito importante dentro do processamento de transações, não podem ser perdidas por causa de falhas subsequentes. Lógico que o cara vai dizer, e se cair um meteoro, se a Terra se acabar? Bom, a gente está trabalhando aí dentro do conceito normal de falhas que possam acontecer. Então, existem mecanismos de proteção contra os diversos tipos de falha, até contra desastres naturais, né? A gente vai ver que existem mecanismos que vão replicar aí a base de dados e, no caso de uma enchente em um determinado cluster ou em um determinado servidor de banco de dados, existe outro que está em outro local e aí existem regras específicas para isso que a gente não vai tratar nesse curso, mas existe outro que vai assumir aí a função desse servidor, ok? O mais importante para o conceito de durabilidade é o caso de ocorrer uma falha na própria máquina ou no host ou determinado site lá da rede, e o que vai acontecer se essa falha derrubar a máquina, né, e ela precisar ser reinicializada. Como que nós vamos tratar isso e se a informação já foi de fato armazenada numa memória física, né, uma memória dita secundária, né, ela de fato será aí armazenada e terá o conceito de durabilidade associado. Ok, pessoal? Vamos ver então a primeira questão da nossa aula. A gente vai ter sempre isso. A gente vai ter várias questões ao final do módulo em si, da teoria, mas durante as aulas nós vamos fazer várias questões. Essa aqui é a primeira, porque essa é uma das questões de transação que mais aparece em provas de concurso. Ele pega uma das propriedades e descreve essa propriedade, ou sugere uma descrição para essa propriedade, no caso do CESP, e você vai ver se está verdadeiro ou falso. Vejamos essa aqui, depois eu vou fazer mais alguns comentários sobre isso. Julgue os próximos itens que tratam de transações em sistema de banco de dados. Uma transação é uma unidade lógica de trabalho que tem como uma das suas propriedades a atomicidade. Pessoal, até aí está perfeito, né? A gente viu essa informação nos últimos slides. Segundo essa propriedade, a atomicidade, uma vez que a transação tenha sido executada, suas atualizações tornam-se permanentes no banco de dados. Pessoal, a gente viu agorinha que essa última parte se refere aí à durabilidade, né, pessoal? Não à atomicidade, o que torna a questão falsa. Logicamente, o CESP está tentando confundir você, né? E existem aí algumas dezenas de questões das mais diferentes bancas sobre esse assunto que faz exatamente isso. Coloca duas definições e pede para você associar as propriedades. Coloca duas propriedades e pede para você achar as definições. Pergunta quais são as 4 propriedades. Pessoal, é um monte, um bolo de questão sobre esse assunto. Então, é a parte introdutória mais cobrada aí dentro dos concursos públicos. Ok, pessoal? Bom, vamos seguir em frente então. A gente já falou do conceito, das propriedades, agora vamos falar das operações, pessoal. As operações que podem ser realizadas aí por uma transação. Vejam que durante a transação, a primeira operação que pode ser realizada é o Begin Transaction, que é aquele que dá o startup, que dá o início à transação. O início da execução é feito aí pelo Begin Transaction, né? A gente tem o Read e Write, né, pessoal, que são operações de leitura e escrita
nos itens do banco de dados, que são executados aí como parte da transação. É você ler um registro, você pegar esse registro, somar mais 50 e gravar em outro registro. Basicamente, essas operações aí de acesso ao banco de dados que ocorrem enquanto a transação está ativa ali no sistema, né? Existe também o end transaction. Terminou a transação, ó, end transaction. Especifica que as operações de leitura e escrita, elas terminaram. Então, ela marca ali o limite final das operações de leitura e escrita dessa transação. E, por fim, a gente tem aqui a operação de commit transaction, quer dizer, sinaliza o final com sucesso de uma transação, de modo que qualquer atualização executada pela transação possa ser efetivada no BD. Então vejam que o commit transaction, pessoal, ele é o cara que neste momento aqui vai garantir a durabilidade, vai garantir aquela propriedade que os dados estão de fato armazenados. E existe a outra operação que é, caso ocorra algum erro na execução da transação, o rollback, que é o abort, que sinaliza que a transação terminou sem sucesso e tudo aquilo que foi executado até esse momento deve ser desfeito, ok, pessoal? Além das operações, a gente tem os estados, né, pessoal? Os estados de uma transação são basicamente esses 5 aí. Ela pode estar ativa, que é quando está permitindo lá as operações de read e write. Ela pode estar parcialmente efetivada, no caso, alguns protocolos de restauração, né, alguns protocolos de recuperação após falha, precisam garantir que, se acontecer alguma falha aí no sistema, a gravação permanente dos dados no banco de dados ele não fique impossibilitado. Então, basicamente, o que ele quer dizer é que quando a transação está parcialmente efetivada, todas as suas operações estão gravadas aí no log, né, ou nos logs, né? E quando a transação está de fato efetivada, é porque todas as verificações foram atendidas e os dados estão de fato gravados aí na base de dados. Por fim, se acontecer alguma falha, então se uma das verificações falhar, né, ou alguma coisa aí dentro do processamento falhar, ou se a transação for interrompida em seu estado ativo, a transação deverá ser revertida para desfazer os seus efeitos. Então vejam, isso aqui é o que? É garantir a consistência, né? Ele está voltando as informações ao seu estado válido anterior. E enquanto ele está fazendo isso, a gente fala que estamos aqui no estado de falha, né? E por fim, encerrada, que é quando a transação deixa aí o sistema, né, pessoal? Então, essa aqui é a ideia dos estados. Agora vamos colar os estados com as operações e vamos observar aqui o fluxo de uma transação, né, pessoal? A gente tem a operação inicial de begin transaction, leva a transação para o estado ativo, onde nós temos aí as operações de read e write. Então, aqui, ó, estamos ali executando, andando com o processamento das operações aí e das informações. No segundo momento, a gente tem o end transaction ou o abort. Vejam que o end transaction vai levar a transação para um estado de parcialmente efetivado, que ela termina quando todos os logs estão gravados aí na base de dados. A gente tem também aqui uma operação de commit, né, pessoal? A gente viu que o commit é que leva a transação de parcialmente efetivada para efetivada. Aí nós temos segurança de que os dados estão gravados na base de dados. Veja que se acontecer uma falha, tanto no estado ativo quanto no parcialmente efetivada, ela passa por meio da operação de abort para o estado aí de falha, né? E no estado de falha, ela vai voltar o BD para o estado inicial válido. E por fim, tanto o efetivado quanto a falha vão levar a transação para o estado encerrado, né? Bom, tá aí o fluxo da transação. Quando chega aqui, terminou, né? Nós temos aí o fim desse fluxo e o fim desse primeiro bloco, né, pessoal? A gente vai fazer uma pausa e já já a gente volta com muito mais sobre transações, ok? Forte abraço, já já voltamos.